Olá, tudo bem? Então hoje eu trouxe para vocês aqui um super profissional, amigo, um excelente colega de trabalho e super parceiro aqui no tratamento das deformidades esqueléticas dos nossos pacientes. Vou conversar hoje com Lúcio Santana, fisioterapeuta, osteopata, e que eu descobri na minha vida através de necessidade pessoal. Então, o Lúcio me tratou, já tratou meus 2 filhos, já tratou meu esposo. Então, é um profissional, assim, muito especial, ímpar na especialidade. Então, eu trouxe hoje para poder a gente bater um papo e ele contar um pouquinho sobre a osteopatia, a integração da osteopatia com os pacientes com deformidade esquelética, essa necessidade de uma visão diferente, sistêmica, do paciente que tem deformidade, que vai ser submetido a uma cirurgia ortognática. Então, queria apresentar Lúcio para vocês e queria que ele falasse um pouquinho dessa integração da osteopatia nos pacientes de deformidade esquelética facial. Bom dia, Lúcio. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, de ter essa oportunidade de estar aqui participando desse bate-papo, porque realmente o nosso trabalho, o nosso encontro foi muito proveitoso, não somente no aspecto pessoal, mas no aspecto profissional, porque a gente tem um entendimento pleno das nossas capacidades técnicas, mas o entendimento e o aprofundamento do que a gente tem de relação humana. E a gente entende, que o nosso trabalho vai além do aspecto técnico, de que falar de um paciente com problemas orofaciais, ele é de uma dimensão biopsicossocial. É o bio, que é o corpo, é o psíquico, porque abrange essa atmosfera psíquica, e o social de tudo que relaciona, esse ser que vem com essa demanda específica, mas só que muitas outras coisas podem influenciar. Então, essa nossa relação que a gente tem de entendimento com o nosso paciente traz muita riqueza com o que a gente pode dar para ele de tratamento, e a osteopatia, eu acho que é uma especialidade que compreende o ser de uma forma muito específica e muito particular, porque a gente vê esse ser como uma unidade e não somente como um problema num determinado lugar. Então, contemplar essa pessoa que vem com um problema é contemplar realmente tudo que envolve essa pessoa. É muito interessante, Lúcio? Porque quando a gente começa a fazer osteopatia, a gente começa a receber esse tratamento, a gente percebe a necessidade de integrar isso em tudo que a gente realiza, Então, foi assim que eu descobri a osteopatia no tratamento dos meus pacientes. Eu vi o quanto isso mudava, todo o funcionamento do nosso organismo em função de uma readequação postural, de um equilíbrio neuromuscular, sensorial, como tudo está muito interligado, A gente já sabe tudo isso, e quando a gente consegue aplicar isso nos nossos pacientes, de uma forma integrada, isso faz toda a diferença. Então, Lúcio tem essa experiência, Queria que você falasse um pouquinho dessas compensações. Por exemplo, nossos pacientes que têm muita alteração, de morfologia facial, então muito micrognatas, com uma sobreextensão de pescoço e de mandíbula, para poder favorecer a respiração, como essa postura cervical está alterada, ou o paciente que é prognata também, que ele adquire uma postura retraída e toda contraída corporal em função do prognatismo e do aspecto social da deformidade na face. Como é que isso interfere aí? Como é que a osteopatia entra na avaliação, no tratamento terapêutico? Se você acha que isso deve ser avaliado antes da correção cirúrgica, integrando a osteopatia com a cirurgia ortognática. Então, Van, é muito importante que ao avaliar o paciente sempre num pré-cirúrgico ou num pós-cirurgia ortognática, a gente vai ver aspectos fundamentais da função humana. Por exemplo, a gente precisa se alimentar e para isso a gente precisa de uma boa função mastigatória. A gente precisa de uma troca gasosa e isso vem através do quê? Da respiração, uma troca gasosa que tem uma abertura da boca suficiente para que esse ar passe
sem impedimentos. Por exemplo, o bebê, né, que ele já nasce com alguma deformidade, será que ele vai conseguir fazer essa sucção, essa amamentação de forma adequada? Isso a gente está vendo desde lá de trás, mas a gente tem que pensar que existe todo um desenvolvimento até aparecer essa disfunção orofacial. Então, qual é a capacidade que a osteopatia tem de ver todos os sistemas integrados, tudo isso que eu falei dessas funções primordiais e tentar encontrar o foco da disfunção? Eu acho que a osteopatia, ela tem essa capacidade de avaliar múltiplos sistemas e ser o mais assertivo possível. Por isso que na maioria das vezes a gente consegue dar muitos resultados em tão poucas sessões. Então eu acho que esse trabalho de detetive que a osteopatia tem de integrar os sistemas é uma grande riqueza e que, para mim, na minha visão muito pessoal, todo fisioterapeuta, se tivesse a oportunidade, deveria, né, lógico que tem muitas outras especialidades, conhecer a osteopatia, porque traz uma riqueza que eu acho que é muito especial para o fisioterapeuta. Então, a osteopatia, eu queria que o Lúcio falasse um pouquinho sobre, nesse momento pós-operatório, como é que é o segredo da osteopatia nessa avaliação de sistemas, já que o paciente está num pós-cirúrgico, onde a sensibilidade está alterada, ele tem muita dificuldade da reabilitação mastigatória. Então, quando ele começa a mastigar, que são 60 dias depois da cirurgia, ele começa a fazer um movimento em charneira, ele não consegue fazer ciclos mastigatórios, então ele reclama muito da retenção de alimento na região interna da boca. E eu vejo que, na verdade, existe um segredo, né, da osteopatia, detecta, e é muito interessante, porque são poucas intervenções. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre como é que você consegue realizar isso. Eu acho que, primeiro, é um entendimento mais profundo da anatomia, né, para a gente ver como esse sistema integrado funciona. É um entendimento de neurociência, né? Por que a neurociência? Porque a gente entender como o mecanismo de dor pode atuar, ok, na parte articulatória, da mecânica da boca, numa função ou numa fase inflamatória pós-cirúrgica, lógico que esse local vai ter menos mobilidade. E aí você entender o que é que acontece nesse sistema e atuar de forma de diminuir tensões, não somente local, mas à distância, ok? Então, os sistemas integrados, entender isso, que você pode mover uma parte ou distensionar uma parte, pode repercutir em outra. Então, eu tenho dor aqui, será que é só essa região que é capaz de diminuir tensões nessa área? Lógico que não, a gente já falou que o sistema é integrado. Então eu posso fazer manipulações vertebrais, eu posso trabalhar a parte respiratória para diminuir a ansiedade, ok? Porque a função respiratória é primordial. A gente pode indicar meditação, que é fundamental para diminuir os níveis de ansiedade, e a osteopatia vai trabalhar principalmente na detecção dos sistemas que estão mais em alerta, porque o nosso corpo funciona como um sistema de alerta. Olhe, alguma coisa não está funcionando bem. E aí, qual é a forma do corpo mandar informação? Dor. E aí, a gente detectando qual é o local que está com esse sistema de alerta ligado, a gente consegue atuar nesse local, ajudando outros mais à distância. É incrível, né? Eu acho que a osteopatia, ela é um divisor de águas quando você tem a oportunidade de estudar, de conhecer e de praticar. E assim, a integração da osteopatia na reabilitação e no tratamento do paciente com disfunção orofacial e com deformidade esquelética é uma coisa muito nova, né? Sim. É uma coisa que, na verdade, tem poucos estudos na literatura. A gente, na verdade, iniciou um trabalho muito pelo nosso autoconhecimento na área específica de cada um.
E eu acho que isso só vem a evoluir de forma assim muito significativa nossos pacientes, né, Lúcio? Ô Van, eu acho que nós que trabalhamos com ciência, né, a gente tem que agradecer muito o que vem acontecendo nas nossas profissões. Hoje as profissões, elas se entrelaçam. Não existe uma profissão soberana no tratamento. A gente, como trabalhamos com a equipe multidisciplinar, a gente sabe da capacidade técnica de cada profissão dentro do tratamento da dor orofacial, por exemplo. E a osteopatia, ela não é uma especialidade nova. Ela é do século XX. Então, o criador, Andrew Steele, um americano, ele viu, né, que existia uma forma muito mais específica de tratar esse ser, de uma forma mais unificada. E a ciência hoje tem corroborado de mostrar aquilo que ele idealizou lá atrás realmente funciona. Então, nós estamos realmente aproximando aquilo que foi idealizado, que ele não sabia que seria comprovado hoje. Então, os estudos da odontologia, da fisioterapia, da medicina têm ajudado muito a mostrar o quanto a osteopatia pode ser útil no tratamento das dores orofaciais ou qualquer outra disfunção musculoesquelética. É muito interessante, né, Lúcio? Porque a medicina, a odontologia, né, nossas áreas são muito tecnicistas, né? Então, quando a gente tem a nossa formação, né, acadêmica e de especialidade, a gente tem uma formação extremamente técnica, né? Então, dentro de uma residência de cirurgia bucomaxilo, ninguém fala na reabilitação pós-cirúrgica, ninguém fala em como esse paciente vai se reabilitar, voltar à normalidade das suas funções, né? Você aprende a técnica cirúrgica, o planejamento, em como você aborda, só a parte técnica. E lógico, né, com a experiência você vai vendo a necessidade da integração entre as especialidades. O Lúcio falou uma coisa muito importante. Hoje não existe uma especialidade soberana no tratamento do paciente. Então, todas se integram de forma igualitária, para que você tenha um resultado integrado, na verdade, porque a resposta ela vem de todos os lados, né? Sim. Então, eu acho incrível, né, o trabalho do Lúcio e o trabalho da osteopatia em benefício dos nossos pacientes, tanto os pacientes com dor, qualquer tipo de disfunção e das deformidades também, né, na parte de pós-cirúrgico, nessa parte de readequação, né, onde você vai descobrir onde está o problema e vai agir naquele ponto, mesmo que distante do ponto álgico do paciente, né? Ô Vanessa, e assim, queria compartilhar algo muito pessoal, que é um pensamento, eu acho que você compartilha também. É impossível, do jeito que nós temos tantas informações, um profissional achar que ele vai deter todo o conhecimento. É impossível, humanamente impossível. Então, acho que você ter a inteligência de que cada profissional pode dar o seu melhor dentro da sua especialidade para aquela pessoa que está passando por um determinado problema, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, quando você me liga ou a gente troca informações sobre um paciente, não é porque a gente somente acha que aquele é um caminho, é porque a gente confia no trabalho do outro. A gente sabe que o outro vai ser o mais verdadeiro possível dentro daquele caso. E que, se a gente achar que aquele não é o melhor caminho, a gente vai encaminhar. O mais importante sempre é o paciente. A gente tira muito a responsabilidade de que somos detentores do conhecimento. Não existe isso. Então, trabalhar numa equipe e assim, reconhecer os potenciais, né, técnicos do outro, só tem a agregar no tratamento, né? Na verdade, esse é o segredo, né? É a gente poder integrar conhecimentos em prol dos resultados e do tratamento do nosso paciente. Então, como nós podemos observar, né, Lúcio, um profissional super diferenciado aqui hoje com a gente. Muito obrigada, viu, Lúcio, você ter vindo. Muito obrigado, Vanessa, por esse convite e ter participado desse bate-papo. É um imenso prazer. Prazer todo nosso, espero que vocês tenham gostado e aguardem
Teremos mais conversas, mais profissionais aqui. Vocês não podem perder. Até lá!